Paz do Senhor, meus irmãos. Quero deixar um texto para a nossa meditação nessa manhã, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz assim o texto da palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu acredito que na sua infância ou adolescência, você já deve ter imitado alguém. Talvez um ídolo, alguém que você fosse muito fã, ou um tio, o seu próprio pai, por admirar, por respeitar. Talvez você até imitava o jeito de falar, de andar, de se vestir. Mas o tempo passou, você cresceu e você tem a sua própria maneira de ser, de falar, de agir, de se vestir. Mas, mesmo depois de grande, de maduro, nós temos um dever de imitar alguém. Só que esse alguém não é comum. O apóstolo Paulo diz que nós devemos imitar o próprio Deus. Como assim? Se Deus é tão imenso, se Deus é grande, se Deus possui atributos que nenhum homem jamais terá, como imitar Deus? Bom, a Bíblia Sagrada nos revela muito sobre Deus. A Bíblia Sagrada fala sobre os seus atributos. Na teologia nós aprendemos sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Eu explico. Os atributos comunicáveis seria bondade, amor, paciência, fidelidade e outros. Atributos incomunicáveis seria a imensidão, a soberania, a imutabilidade, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Esses são atributos exclusivos de Deus. Nenhum homem jamais poderá ter. Mas os atributos comunicáveis, amor, fidelidade, bondade e etc., são disponíveis a nós. O próprio Deus nos deu. Ele repartiu conosco, a fim de que nós pudéssemos imitá-lo. Neste mundo de egoísmo, de maldade, neste mundo mesquinho, nós fomos chamados para demonstrar o amor de Deus, a paciência, a bondade de Deus. As pessoas não querem apenas ouvir palavras, elas querem ver atitudes. Então, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz aos seus leitores, aos Efésios, que eles precisavam imitar a Deus como filhos amados. Se nós somos filhos de Deus, precisamos imitar o nosso Pai Celestial. Mas talvez ainda você se pergunte, mas Deus me parece um tanto quanto abstrato. Então, eu digo a você, olhe para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nele, isto é, em Cristo, reside toda a plenitude da divindade. Ele ainda diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O profeta Isaías diz que ele é o Emanuel, isto é, o Deus conosco. Jesus é Deus. Ele andou neste mundo, ele comeu, ele falou, ele viveu aqui entre nós. Ele foi a expressão máxima de quem é o Senhor. O apóstolo Pedro diz que nós devemos seguir os passos de Jesus. Devemos ser como Ele é.
O apóstolo João diz que aquele que diz que pertence a Jesus deve andar como ele andou. Quando nós lemos esse texto do apóstolo Paulo, é um grande desafio, porque nós parecemos muito com outras pessoas, talvez, mas nem tanto com o nosso Pai Celestial. Mas esse desafio, ele é belo. Eu sei que você está iniciando o seu dia, correndo atrás de muitas coisas, mas lembre-se, você precisa imitar o seu Deus. Você precisa ser bondoso, misericordioso. Você precisa ser fiel. Você precisa amar. Nós precisamos imitar o nosso Deus. Este é um desafio que nós temos nesse dia. Parecer mais com Jesus e menos com o nosso eu caído pelo pecado. Que Deus nos ajude a sermos luz e sal neste mundo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.